boa noite, bem-vindos. Hoje nós recebemos o Dr. Fernando Sembranelli, que apresenta a palestra do Núcleo de Formação Permanente Psicanálise e Psicoses, e por Semove, o tratamento da esquizofrenia por Christopher Bollas. O Dr. Fernando é psiquiatra e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, dirige a coleção Patos, da editora Escuta, pela qual foram publicadas duas obras de Christopher Bollas, A Sombra do Objeto e Forças do Destino. Autor da apresentação e prefácio da edição brasileira de Forças do Destino. É supervisor de instituições públicas e privadas de saúde, foi diretor médico do Hospital Dia a Casa por 20 anos. É ótimo receber o Dr. Fernando. Antes de passar a palavra a ele, eu convido o Dr. Ricardo Teles e a doutora Karen de Paula, que apresentam brevemente o núcleo Psicoses para vocês. Obrigada. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença do professor Fernando Sembranelli, vindo fazer essa palestra para a gente. Muito bem-vindo. É uma palestra muito Obrigado. interessante sobre esse tema do Christopher Bollas e a questão das esquizofrenias no pensamento e na clínica dele. Queria falar brevemente aqui, eu e minha colega Karen, a gente sempre aproveita para falar um pouco sobre o núcleo Psicanálise e Psicoses aqui do CEP, né? É um núcleo, um dos núcleos de formação permanente, né? Onde os participantes, ele é continuamente aberto ao longo do ano para as pessoas, para os interessados poderem ingressar, se assim quiserem, né? Ele é todo estruturado, tem uma programação anual, esse núcleo. Então, nós temos, por exemplo, três palestras, né? Essa que o Fernando vai ministrar é a segunda palestra do ano, né? Depois nós teremos uma terceira também esse ano. Nós temos três seminários teóricos. O primeiro acabou de ser dado aqui, pela professora Karen. O segundo eu mesmo vou ministrar, e depois nós teremos também um terceiro seminário teórico no segundo semestre, né? O primeiro foi dedicado à clínica das psicoses no Lacan. No meu caso, vou estar enfatizando aspectos da clínica winnicottiana no tratamento das psicoses, mas usando o diálogo entre a clínica, a teoria e obras de arte para fazê-lo. E no segundo semestre nós vamos ter todo um seminário teórico dedicado à questão das problemáticas identitárias e narcísicas na abordagem psicanalítica do René Roussillon, né? Então, essa é a programação dos seminários teóricos desse ano, por exemplo. São todos especificamente do núcleo Psicanálise e Psicoses. Nós temos também três parceiros, na verdade são quatro, do núcleo, né, de psicanálise e psicoses, onde as pessoas podem fazer um estágio, né, experimentando, né, a clínica nessa área e ao mesmo tempo tendo a supervisão em grupos de supervisão, um coordenado por mim, outro coordenado pela Karen, aqui no CEP, né? Nós temos como instituições parceiras o Hospital de A Casa, o CAPS Itapeva, a Residência Terapêutica SIG e a Rede de Atendimento Psicanalítico do CEP, né? Ah, Nós temos também outras atividades, como, por exemplo, um debate que aconteceu no início do ano, né? Que também fez parte da programação anual do Núcleo de Psicoses. Ele, se eu não me engano, está disponível no YouTube, vocês podem acessá-lo, né? Que mais, Karen, que poderíamos falar sobre o núcleo? Só complementando, quem vai trabalhar o terceiro seminário do Roussillon é a Silvia Paiter, que é uma colaboradora nossa. Eu recomendo vivamente os interessados, porque esses seminários eles são específicos do núcleo, mas eles são abertos ao público. Então, mesmo quem não está em, ou faz parte do núcleo de formação permanente, pode se inscrever e fazer
aquele seminário especificamente, um ou outro, né? Eu acho que é isso, Ricardo. Sim, acho que você cobriu o que é importante dizer. Sendo assim, acho que Fernando, passamos a palavra ao Fernando. Ok. Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente o convite. É uma satisfação estar aqui de volta ao CEP, no núcleo de psicose, sobretudo, e para falar de uma obra que eu reputo uma obra que vem preencher uma lacuna, um espaço, né? Não porque não existam publicações ou trabalhos sobre a psicose, mas porque, com esta perspectiva bolasiana, pluralista, é difícil de encontrar, né? O Bolas refere-se a esse livro como uma síntese da trajetória dele como psicanalista, estudioso, pensador da psicanálise, que ele dedica à questão da esquizofrenia. É uma obra que está intimamente articulada ao seu livro precedente, que é o Apanhos Antes que Caiam, a psicanálise do breakdown. O livro Apanhos Antes que Caiam é de 2013, este livro sobre esquizofrenia de 2015, e, portanto, 2 anos separam esses trabalhos que se caracterizam por esta enorme coragem clínica para enfrentar a questão dos tratamentos difíceis, de propor um arranjo profundamente original, um pouco na linha do que nós poderíamos chamar de elasticidade da técnica, numa inspiração do Ferenczi, muito embora o próprio Bolas não reconheça, mas isso é uma questão para um outro dia. Eu pretendo apresentar esse livro percorrendo os capítulos, algumas das teses e das ideias, e, se possível, agregando alguns comentários que vêm da minha prática clínica com pacientes esquizofrênicos, né? Eu sou, mais do que tudo, um clínico, sou um leitor de psicanálise e um apreciador da obra dele. E o que me anima nessa conversa de hoje é justamente como clínico que trabalhou ao longo de 3 décadas com psicóticos e com esquizofrênicos, na clínica particular e numa realidade institucional, né? O trabalho que eu desenvolvi no Hospital Dia me marcou muito, né? Bom, eu começaria dizendo aquilo que o Bolas coloca na introdução como não sendo a sua pretensão nesta obra. Ele não quer fazer uma obra didática, não quis, uma obra que cobrisse as teorias sobre esquizofrenia. Ele tampouco discute diagnósticos diferenciais entre as esquizofrenias, não pretende fornecer estudos de resultados e prognósticos e não quer responder, essa é uma coisa interessante, ele não quer responder a pergunta do que causa uma esquizofrenia. Esse tema tão candente para todos, para psiquiatria biológica, etc., não o interessa muito. Ele se limita a dizer uma coisa que, primeiro, nós nunca saberemos e não importa muito saber, né? Aspas, eu vou citar textualmente. A esquizofrenia talvez seja o resultado de causas filogenéticas, intrauterinas, prematuras, maternas, linguísticas, de choque cultural, sexual, familiar ou de acidentes reais. Mas claramente, fecha aspas, é uma forma de ser humano. E quem procura abordar a esquizofrenia está, no limite, interrogando o enigma do que é ser humano, né? Acho bacana isso. Talvez a gente pudesse situar o problema da esquizofrenia na intersecção entre causalidade orgânica e causalidade psíquica, uma coisa que o Green trabalhou num livro especificamente dedicado a isso, né? Então, o que o Bolas encampa como sua pretensão é nos levar a repensar a esquizofrenia a partir da prática dele,
né? Ele discute essa psicose de um ponto de vista menos dos conteúdos mentais e mais da estrutura da relação entre a mente e o self, né? Essa relação, como nós veremos, ela é profundamente perturbada. E a questão existencial para essas pessoas é de evitar que essa ruptura, ou que uma ruptura completa aconteça, né? Então, a gente pode pensar que a situação terapêutica, um tratamento analítico, pode ser de enorme valia nesses casos, né? O que o Bolas considera um tratamento bem-sucedido? Talvez se a pessoa tenha conseguido se afastar das alucinações e das defesas psicóticas, se relacionar e funcionar de uma maneira menos psicótica e não sofrer ou sofrer menos a dor da sua condição. Quer dizer, você percebam que ele não está prometendo a lua, né? Ele nem mesmo diz que uma pessoa que tenha tido ou passado por um colapso esquizofrênico vai se esquecer disso em algum momento na vida. É realmente uma coisa marcante. A vida muda a partir dali, deixa marcas e consequências, né? No entanto, como parafraseando aqui o Galileu, foi o título que eu escolhi para dar essa conversa, a gente pode dizer que Epur se move. E isto significa que a psicanálise tem muito o que aportar e contribuir com estas vidas e com esses tratamentos. Eu trouxe a metáfora do Galileu, porque o Galileu esteve na Inquisição, né, e foi obrigado a curvar-se, né, ao pensamento de que a Terra era o centro do Sol. Mas, ao sair dali, ele próprio murmurou depois, assim diz a história, no entanto, se move, não é? A Terra se move em torno do Sol. É um pouco isso que nós temos que recolocar a respeito da esquizofrenia, porque existe hoje uma premissa, né, de que ela poderia ser completamente subsumida ou interpretada como uma doença cerebral, né? Mas antes eu vou fazer um rápido sobrevoo. Isso não está na obra do Bolas, mas eu acho importante fazer um sobrevoo que contextualize um pouco da história do conceito de esquizofrenia, né? Na psiquiatria e na psicanálise. A palavra esquizofrenia nasce na psiquiatria clássica do início do século, quando Kraepelin, o psiquiatra alemão, descreveu um grupo de transtornos que se manifestavam no começo da idade adulta e que tendiam a uma deterioração progressiva. Aí foi ele quem criou esse termo demência precoce para descrever justamente a condição de ruína a que chegavam os portadores da doença. Não por acaso o Kraepelin é o pai da psiquiatria biológica, né? Algum tempo depois, ou quase ao mesmo tempo, o Bleuler, um psiquiatra suíço, trouxe o termo esquizofrenia justamente para substituir a ideia de demência, do grego mente dividida ou cindida. O Bleuler discordava da ideia que a condição levasse a uma demência e enfatizou que a característica central seria a clivagem, a fragmentação das funções psíquicas, né? E descreveu 4 sintomas, que seriam os 4 As: as associações frouxas, o pensamento desagregado, o afeto inapropriado, a ambivalência e o autismo, né? Que é essa retirada do mundo, né? Para o Bleuler, os delírios e alucinações eram meros sintomas secundários, né? Sintomas acessórios, poderiam ou não estar presentes. Foi uma mudança ali, já no início do século XX, de importância prognóstica dentro da psiquiatria.
Depois, nos anos 30 e 40, chega a linhagem fenomenológica na psiquiatria, né? O Schneider e Jaspers, mostrando a importância de nós compreendermos a experiência subjetiva do paciente no processo, né? Que não existia isso antes. A ideia de que haveria sintomas compreensíveis, entre aspas, e outros inexplicáveis, tipicamente psicóticos, como os delírios e as alucinações. Nos anos 50, aí começa uma virada, porque surgem os primeiros psicotrópicos. Eles surgem de uma forma aleatória, acidental. A indústria da psicofarmacologia vai ganhando terreno, começa a sintetizar medicamentos e a apregoar os benefícios que a medicação teria, né? Mas não é só isso, porque a indústria, junto com o aparato todo científico, cientificista, o que ela faz? Ela sintetiza drogas e, ao mesmo tempo, se dedica a categorizar os sintomas, né? De acordo com a resposta à droga. E, com isso, ela vai criando, vai mudando a descrição das doenças, ela vai mudando a nosografia propriamente dita, né? É uma espécie de redescrição das doenças, de modo a que a gente veio assistindo isso de uma forma mais intensificada nos anos 80 e com a publicação dos DSMs, né? Que são descrições bastante superficiais dos sintomas, ateóricas, restritas apenas àquilo que é visível e íntima associação com a questão da medicalização, né? Ora, a medicalização é um fenômeno social, cultural, político, econômico, que não cabe a gente detalhar aqui. Mas a gente sabe muito bem o que significa, né? Eu vou usar um exemplo simples, não da esquizofrenia, mas da depressão. Havia 70 mil pessoas deprimidas nos anos 70. E no início do século XX, sob a condição de depressão, havia 1,5 bilhão de pessoas com um diagnóstico ou com alguma forma de medicalização de um transtorno depressivo, né? É só um registro. Para o que nos interessa aqui, nós vamos precisar comentar o que a psiquiatria contemporânea faz com relação ao tratamento da esquizofrenia, né? E eu vou fazer aproveitando o viés crítico que o Bolas usa, que é muito importante, né? Mas vou fazer isso depois da gente ver uma coisa que eu gostaria de registrar, que, paralelamente a essa história da psiquiatria, que tem 100 e poucos anos, a psicanálise também concebeu modos de pensar e de tratar a esquizofrenia nesse período todo, né? Desde o Freud, né? Passando pelo entorno do Freud, os analistas que com ele estavam lá, muitos falaram sobre a psicose, né? O Bolas diz que ele não se dispôs a comentar o pensamento do Freud sobre a psicose, né? Ele diz que passaria ao largo disso. E eu acho também que não é o caso. Eu gostaria apenas de registrar que, nas décadas de 40 e 50, uma série de iniciativas floresceu na Europa e nos Estados Unidos, de analistas que se dedicaram a pensar o tratamento analítico na esquizofrenia, não apenas na psicose, na esquizofrenia, né? E eu vou mencionar, assim, rapidamente, o trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, que começa com uma analista chamada Frieda von Reichmann, né? Que nos anos 30 e 40 realizava lá uma psicanálise mais humanista, enfatizando o acolhimento, a compreensão do paciente. A Frieda von Reichmann é a analista
cuja paciente fez o filme Não Lhe Prometo um Jardim, Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, né? Ela trabalhou num centro icônico nos Estados Unidos chamado Chestnut Lodge, junto com muitos outros analistas importantes, inclusive Harold Searles. Lá trabalhou por 15 anos, né? Que é um psicanalista sui generis, com muitas contribuições clínicas importantes e, até certo ponto, polêmicas, que atendeu muitos esquizofrênicos e publicou muitos trabalhos sobre esquizofrenia, né? O Bolas, na bibliografia anotada que ele traz ao final do livro, ele reputa a obra do Searles a mais importante, jamais escrita sobre esquizofrenia, né? Na Inglaterra, a partir da Klein, tem uma estirpe de analistas que se dedicou a atender pacientes esquizofrênicos, a conceitualizar e a publicar sobre isto, né? No começo dos anos 50, o ponto de partida, obviamente, o pensamento da Melanie Klein, a identificação projetiva, o artigo de 46 sobre mecanismos esquizoides, etc., deu margem a esta leva de analistas que publica nos anos 50, a começar da Hannah Siegel, em 1950, que publica uma história, um caso de um atendimento de um esquizofrênico. Algum tempo depois, Rosenfeld publica. Em 57, Hannah Siegel publica um artigo importante sobre a simbolização, notas sobre a formação de símbolos, no qual ela procura caracterizar a relação, o empobrecimento simbólico do paciente psicótico, né? E o conceito que ficou muito famoso de equação simbólica, né? Para se referir a este pensamento empobrecido, né? Rosenfeld publicou muito na década de 60, 70 também, e morre nos anos 80. Bion publica em 58 o seu artigo sobre a diferenciação entre parte psicótica e não psicótica da personalidade, e muitas reflexões sobre a identificação projetiva maciça e o papel que isto tem nas psicoses e na esquizofrenia, né? E na psicanálise continental, está aqui a Karen que pode confirmar, Lacan e os seguidores se dedicaram a pensar a questão da psicose. Parece que, numa perspectiva lacaniana, a esquizofrenia precisa ser diferenciada da paranoia e da melancolia, né? E acho que, embora haja muitas manifestações paranoides na esquizofrenia, a questão aqui na esquizofrenia é a desintegração e essa cisão entre mente e o ego, né? Entre o self e o eu. E ela precisa ser distinguida da paranoia, assim, né? A medicina, a psiquiatria clássica suprimiu o conceito e ele nem existe mais nos modernos manuais descritivos, né? Então, eu fiz esse percurso para mostrar que a esquizofrenia não é uma questão alheia à psicanálise e que o livro do Bolas se insere nessa tradição muito rica, né? Tá. Vamos à crítica mais direta àquilo que a psiquiatria contemporânea tem feito. Eu estou me reportando ao trabalho do Bolas e ele traz isso logo na introdução. A psiquiatria atual consagrou uma espécie de fórmula que combina medicamentos com interação hospitalar para períodos de crise, né? E ela concede, no máximo, essa fórmula concede, no máximo, um papel coadjuvante para as terapias adaptativas ou de orientação. Nada mais. Isso leva a uma situação que muitas vezes torna impossível separar ou discriminar os efeitos da doença dos efeitos da medicalização excessiva ao longo do tempo, né?
E o Bolas contrapõe de um jeito muito eloquente que não precisa ser assim, né? Ele postula que este processo, dependendo de como for feito e no momento que ele incidir, né, que este processo pode ser alterado, não revertido, pelo oferecimento de uma abordagem psicoterapêutica imediata, intensiva, aberta, né? Nos momentos iniciais de uma crise é melhor, ou mesmo após o colapso esquizofrênico, e também para os casos em que essa condição já está instalada, né? E terapia intensiva funciona, entre outras razões, por quê? Porque quando nós, de um modo geral, estamos nos debatendo com uma situação difícil, que é uma coisa que ameaça a nossa integridade psíquica, ser ouvido de forma empática é muito bom, né? Alivia, abre perspectivas, inclusive perspectivas inconscientes. O que se pode objetar aqui é que os esquizofrênicos são avessos a conversar. E é claro, isso é possível. Mas uma característica dessas pessoas é que elas são tanto porosas e suscetíveis, no início, principalmente, do processo, né? Então, não há nenhuma razão para que a gente não ofereça essa possibilidade a eles, né? O que acontece com a psiquiatria, que hoje é praticada, é que há uma desvalorização da abordagem psicanalítica, assim como uma desvalorização de todas as abordagens de terapias pela fala. E sobre 2 ou 3 argumentos. O primeiro é que os resultados não são passíveis de verificação quantitativa. O segundo, que não são eficazes. E o terceiro, que nenhum método de tratamento pode ser bem sucedido se ele leva em conta a produção de ideias e discursos de um sujeito esquizofrênico, porque o que ele diz sobre si é efeito, né, de uma distorção ou da própria doença. Então, aquilo que é o conteúdo, a matéria, não é útil para nada, nem para nenhuma construção de sentido. E a questão do sentido é justamente aquilo que foi historicamente sendo abolido na psiquiatria contemporânea, né? Na sua versão mais descritiva das desordens ou dos transtornos, a experiência subjetiva simplesmente não importa, né? Bom, a confusão sobre verificabilidade, eficácia, etc., é preciso estabelecer uma distinção, uma separação, uma diferença epistemológica, diz o Bolas, entre argumentos baseados na ciência, ou pelo menos na ciência biológica, e na psicanálise, ou nas humanidades em geral, né? Eu não vou me estender nisso, apenas dizer que o Bolas diz que a psicanálise cria o seu saber, o seu conhecimento, baseado em casos e numa ideia de universalidade, né? Então, ele diz que centenas de ensaios são escritos sobre esquizofrenia e também, por exemplo, sobre o Hamlet, né? Sobre Shakespeare, e que talvez Hamlet, a obra poética que fala sobre a subjetividade, tenha nos ensinado mais sobre o conflito mental do que qualquer estudo científico que hoje se faz, né? Então, evidência científica e evidência em psicanálise não são a mesma coisa, né? A produção do conhecimento em psicanálise não é a mesma coisa. É um modo de produzir conhecimento diverso, né? Basta ver Freud e os seus casos clínicos, que são de uma pregnância e de uma força universal, né? Então, seguindo aqui, gente, eu acho eu vou seguir a estrutura do texto do Bolas, porque o livro está dividido em 3 partes, né? A primeira parte, ele vai falar dos seus anos de formação,
e de descoberta. No segundo, é uma parte mais densamente teórica, em que ele mostra o modo de ser esquizofrênico, com as suas defesas, etc. Na terceira parte, algumas considerações sobre o tratamento, né? Se eu puder, e conseguir, não sei, eu traria algumas convergências, algumas ressonâncias que eu vejo entre as ideias do Bolas e a ideia de um tratamento grupal, institucional da psicose e da esquizofrenia. Não que isso seja dito por ele de uma forma explícita, mas isso pode ser entrevisto em várias passagens dele, né? Como, por exemplo, esta que eu vou mencionar literalmente aqui, que é do capítulo 13, lá para frente. Aspas. Os esquizofrênicos criam um universo particular e simplesmente não é possível para um analista entrar nesse mundo idiosincrático trabalhando com eles apenas no consultório. Ele vai explicar por que isso, mas eu trago a frase apenas para dizer que isso me anima, me autoriza a pensar em dispositivos que estejam além da clínica psicanalítica individual praticada em consultório e essas montagens, esses dispositivos, estão na mira do Bolas, porque ele próprio fez isso no livro Psicanálise do Breakdown, uma recomendação explícita para que se monte uma equipe com capacidade, com possibilidade de agregar, sob uma perspectiva psicanalítica, obviamente. E eu diria que melhor do que ter uma equipe, né, é ter um grupo. É ter um grupo onde você possa conversar, discutir e avançar, né? Tudo bem, gente? Vamos. Bom, a obra do Bolas, ele não fica. Eu disse que não é didática, portanto, ele não faz menções ou referências a todos esses autores que eu falei aqui, de passagem, mas eles estão como que assim, meio que na argamassa do texto, sabe? Assim, o tempo todo os argumentos que ele vai trazendo de uma forma até poética e um pouco pungente por causa do tema, né? Aqui e ali aparecem algumas referências a um autor ou outro autor, né? Algumas referências ao Searles, algumas referências a Siegel, né? Alguns autores, outros autores norte-americanos também. É muito interessante isso. Do entorno do Freud, o único que ele menciona é o Taussky, o famoso Taussky, Victor Taussky, autor de um trabalho sobre a máquina de influenciar na esquizofrenia, não é? E é a única menção que ele faz. Nenhuma palavra sobre Schreber, por exemplo. Não é? Mas vamos lá. A primeira parte, o Bolas começa com o seu próprio percurso nos anos 60, quando ele fazia história na Universidade de Berkeley, e vivia intensamente a efervescência dos movimentos sociais e políticos da época. Os movimentos pacifistas contra a guerra do Vietnã, os direitos civis, as panteras negras, etc. Uma época, diz ele, convulsionada por assassinatos políticos, como o dos Kennedy, do Luther King, do Malcolm X, ligado à causa racial, as invasões das universidades americanas. Qualquer semelhança não é mera coincidência isso, né? O retorno dos soldados americanos completamente pirados da guerra, as imagens dos bombardeios de Napalm, etc.
Ele diz que tudo isso marcou profundamente a psique social da América, né? E nessa fase, ele lá com 20 e poucos anos, passa por uma crise pessoal, onde lhe ocorrem ideias de suicídio. Ele vai procurar psicoterapia e ali começa a sua relação com a psicanálise, que passa a ser uma parte inseparável da vida dele. Nos anos 60 ainda, ele vai trabalhar numa escola em Oakland, que atende crianças autistas e esquizofrênicas. E ele diz: eu fui, aspas, jogado no ponto mais profundo do mundo clínico, trabalhando com crianças psicóticas, passei por um batismo de consequências profundas e duradouras, né? Era uma escola que funcionava com o esquema de uma equipe, onde um terapeuta primário cuidava de algumas crianças, né? E o trabalho, ele diz, era um corpo a corpo. Era decifrar os sinais do estado emocional das crianças, era ler a sua linguagem de corpo, encontrar uma maneira de trazer palavras para aquele pensamento corporal, para ajudá-lo a superar os medos, né? E mais ou menos assim, era pegá-los antes que eles caíssem em pedaços, porque senão a coisa degringolava, eles iam embora, etc. Coube a ele atender um paciente chamado Nick, um autista, que era uma criança agressiva, violenta, e que estava uma fase de grudar, uma fase simbiótica, né? E ele vai contando um pouco como ele tinha que se atracar. E, aliás, ele falou, acho que um pouco do Nick, na live que ele fez aqui com o CEP, né? Agora me veio isto, claro, que ele disse assim, olha, eu tinha um cara lá que eu entrava, tirava ele do banheiro, de cada enrascada, não é? Ele dizia que as crianças, ou no livro ele menciona que as crianças, algumas achavam, elas iam para o banho de piscina e elas achavam que o corpo ia dissolver se entrasse na água. Porque a refração da imagem, ao entrar na água, era tomada como uma deformação do corpo. E elas gritavam enlouquecidas. O Nick tinha uma sensação de que os aviões, que ele queria muito voar de aviões, os aviões passavam sobre a Bahia, os aviões eram muito pequenos e não seria possível caber dentro deles, né? Então, era um dia a dia de colapsos, de mini colapsos, e ele tinha que conter esses pacientes. E o Bolas diz que foi ali que ele aprendeu a importância de um trabalho criativo em equipe. Porque ao final do dia, depois desses momentos perturbados, os caras estavam exaustos, né? Estavam em estado de choque, alguns deles, sentavam para tomar um café e começavam a conversar sobre o que tinha acontecido. E ele diz que esse trabalho conseguia criar uma espécie de mente de grupo para pensar os acontecimentos do dia na experiência vivida, né? Eu acho bonito isso, porque essa criação da mente grupal, é bonita essa formulação, é quase uma apologia do trabalho em equipe, né? Como se fosse importante contar com uma reserva psíquica grupal para tratar casos difíceis, né? Então, não sei se concordam ou se isso é um viés um pouco da minha prática, mas nos anos 70, continuando com a história do Bolas e com os anos de formação, nos anos 70 ele vai para a Inglaterra, começa a formação na Sociedade Britânica de Psicanálise, e em 75 ele começa uma formação na Tavistock Clinic, em psicoterapia, que era um centro de referência internacional, onde tem todas as escolas de psicanálise, Gestalt, teoria de sistemas, etc. Mas ele foi fazer uma formação em grupos, e o Bion era a referência mundialmente conhecida da Tavistock em grupos, né? Ele diz que foi treinado nessa visão bioniana do si mesmo e do grupo. Foi uma nova maneira, diz ele, uma nova maneira de ver o eu na sua relação com o mundo.
talvez valesse a pena mencionar um pouco o que é o Bion, o que é um grupo bioniano, né? O Bion diz que um grupo tem pelo menos duas esferas simultâneas, né? Tem um grupo de trabalho, que é a parte racional, as pessoas reunidas para realizar uma tarefa, e tem os pressupostos básicos que funcionam inconscientemente, né? Uma espécie de são as fantasias grupais que ficam operando o tempo todo, né? A dependência, por exemplo, a ideia de que um líder vai aparecer, onisciente, onipotente, que vai resolver todos os problemas. A ideia de um acasalamento, de que algum encontro ali vai gerar o tal líder ou essa solução mágica, e o pressuposto de luta e fuga, né? Quer dizer, o grupo elege um inimigo externo ou interno e tenta fugir dessa ameaça. São, na verdade, as manifestações das ansiedades primitivas de um grupo que dominam a mentalidade grupal e competem com o objetivo, a tarefa do grupo. Qual a importância disso é que o Bolas vai voltar a essa questão do Bion e a essa. Ele diz que ele aprendeu muito sobre a natureza psicótica do eu, conduzindo grupos nessa metodologia bioniana. Diz ele, aspas, uma educação excepcionalmente adequada na arte de estar com um esquizofrênico, né? Porque ele transporta isso para o. Ele acha que há um espelhamento do funcionamento grupal no psiquismo individual, né? Muito bem. Então, num dado momento, ele se pergunta se é possível escutar um esquizofrênico como a gente escuta um neurótico, né? É uma pergunta mais retórica. Ele diz, olha, depende. Num processo de análise, o analista vai se perder no mundo interno do paciente, dele próprio, vai se guiar inconscientemente também no processo de associação livre, as experiências emocionais, e vai ser moldado, uma coisa muito cara ao Bolas, ao pensamento do Bolas, moldado pelas formas do caráter do outro. E, num certo sentido, é uma boa parceria com o esquizofrênico, se ele conseguir encontrar uma forma de falar com o esquizofrênico, o psicótico, nos seus próprios termos. E essa toda é uma questão que ele vai desenvolver na segunda parte do livro. Mas antes, no capítulo 7, chamado Pensamentos Alucinantes, e que faz a passagem da primeira para a segunda parte, é muito importante o que ele diz, porque ele começa formulando uma pergunta: como é que alguém se torna um esquizofrênico? Como é que isso acontece, né? Sem pretender fazer uma fenomenologia, nem criar tipos assim, nada disso. O que ele está visando é mostrar os modos, os tempos e os ritmos dessa história, né? A esquizofrenia pode surgir de uma forma muito lenta ou de uma forma muito aguda. E o psicanalista pode receber o paciente em qualquer um desses momentos. Isso terá consequências na abordagem clínica depois, né? Vejamos quando a coisa vem lentamente. Pode começar de um jeito tão discreto, tão insidioso, que ninguém perceba. Um belo dia, um adolescente tem ideias estranhas, que lhe surgem como uma voz que dá uma ordem internamente, ou faz um comentário estranho. Nos dias seguintes, essa coisa persiste. Ele pode contar para alguém ou pode se fechar com aquela história. Pode se retrair, uma tentativa, como diz o Bolas, de fazer uma amizade e diminuir o medo. Fazer uma amizade com as vozes, inclusive. Vai ficando mais enigmático, mais retraído. Ele não tem ideia do que está acontecendo, talvez não queira preocupar os outros, e se falar, ele tem a sensação que pode piorar tudo, porque tudo pode desandar, né? Depois de algum tempo, no entanto, esse comportamento ele fica tão esquisito e tão estranho, que já não é mais possível passar desapercebido. Então,
Obviamente, quem está próximo já percebeu que tem alguma coisa acontecendo, né? E nesse momento, é como se essa pessoa estivesse transpondo uma certa linha, vivendo uma mudança na sua maneira de ver, de ouvir, de sentir e de pensar, né? Não é ainda a ruptura esquizofrênica, mas é quase lá. Então, ele pensa, pode pensar nesse momento, olha, não sei, eu estou sendo dominado por alguma coisa. E não é à toa que isso aconteça na puberdade ou na adolescência, porque é uma época cheia de desafios relativos à sexualidade, ao corpo, talvez sejam os desafios mais perturbadores. O corpo muda na adolescência, a pessoa precisa assumir papéis, e um dos principais traços da esquizofrenia é justamente esse, dar sentido ao corpo, né? Uma demanda de sentido, nessas horas, escancara as fragilidades. Então, o Bolas diz que a relação do esquizofrênico com o corpo é um bom termômetro do que está acontecendo. Ele muda na sua forma de ser, de se mover, como se tivesse, às vezes, sei lá, congelado ou flutuando, distante. Um comportamento meio androide pode, pode ser percebido nesse momento. E tudo isso indicando que tem um processo psíquico acontecendo. O eu, o eu que fala, né, o locutor do ser, está sob ataque, está sem reação, ou está indo embora, né? E isso, de início agudo ou lento, isso produz nas pessoas que estão em volta um tipo de luto muito esquisito, porque você vê a pessoa se transformando diante dos seus olhos, sem que ela responda muito a qualquer chamado. A pessoa parece estar ali, mas não está mais, né? Enfim, é algo difícil. O outro tipo de início é agudo, né? Pode acontecer repentinamente em questão de dias ou semanas. Uma ruptura com a realidade que mexe com todo mundo, o entorno, a família, etc. O paciente que o Bolas descreve no título do livro, o livro é Quando o Sol Explode, né? É um garoto que sai da escola convencido de que tinha visto o sol explodir, né? E não entendia, perplexo, ele não entendia como as pessoas podiam estar tranquilas convivendo com aquele fenômeno. Elas só podiam estar loucas ou estar mentindo para ele, né? Então, quando o Sol explode, quando eu disser que quando o Sol explode, gente, é porque eu estou me referindo a um colapso, né? A esquizofrenia é um tipo de psicose no qual esses momentos apocalípticos podem acontecer mais de uma vez. E é difícil que eles sejam completamente esquecidos ou superados. Eles ficam meio que guardados, né? Aquele ponto é um ponto de inflexão. A vida que foi normal até aquele momento deixa de ser. E é muito possível que a pessoa carregará os impactos dessas experiências, uma espécie de memória em segundo plano, e o medo dessa ruptura continua, né? Então, sobreviver nesse novo mundo, nesse novo universo, e defender-se psiquicamente é a grande questão desses pacientes, né? Que passa a ser parte do tema da segunda parte do livro, né? Uma dessas defesas, eu já estou a emendar aqui sem parada. Uma dessas defesas, diz Bolas, é uma espécie de vivência mítica. É uma reconstrução que a pessoa faz da sua realidade ou do passado imediato, criando um mundo transcendente que ele pode controlar, né? O Bolas chama isso de uma mitologia pessoal, uma transcendência esquizofrênica, né? Quer dizer, à medida que os problemas começam, essa pessoa
ela começa a coletar algumas histórias do passado e constrói uma narrativa mitológica na qual ela atribui a si mesmo, à família, à infância, aos amigos, significados mágicos que só ele consegue decifrar, né? Isso acontece, obviamente, porque dói olhar para o que está acontecendo, mas principalmente porque ele não consegue entrar em contato com a história real. A, a, a cisão que aconteceu, né, a dissociação, o impede de realizar o trabalho integrativo, né, interno. Ele não consegue narrar. E é como se o self perdesse, o eu perdesse a função de historicizar, de transformar o passado em uma narrativa. Então, é uma forma de defesa, essa mitologia, que reúne coisas meio que fantásticas, grandiosas, terríveis, e a partir de situações do cotidiano. Ele cria um significado novo, um significado alegórico, né? E ele vira, obviamente, a consequência disso, que ele vira um sábio, porque ele é o detentor da chave desses segredos, né? Wallace traz o exemplo do paciente que descreve a vida dele enquanto espermatozoide e óvulo, né? A vida dele intrauterina. Ele vai, ele conta, ele fala e tudo mais. Até um encontro orgiástico, uma coisa maravilhosa. Da vida propriamente ele não fala nada. Ele só conseguia falar desse antes do nascimento, né? Muito bem, o que o analista faz diante disso, desses mitos, né? Pode ser difícil para o paciente olhar para a realidade, pode demorar muito. Durante o período que for necessário, o analista tem que se transformar numa espécie de antropólogo cultural, atendendo a esses mitos, né? Então, ouvir com o máximo de respeito, porque os mitos são sonhos assim muito construídos, bem codificados, não são coisas improvisadas, né? São construções delirantes muito justas, né? E muito caras ao paciente. Então, esses mitos precisam ser meio que recolhidos e eles podem se transformar numa, numa possibilidade terapêutica, né? O analista não deve exercer nenhuma pressão sobre o paciente para retomar um fio narrativo esquizofrênico, né? O tempo é tudo na análise em geral, né? E na análise do esquizofrênico mais ainda, né? Só muito tempo depois é que chegará um momento em que um analista poderá arriscar uma restauração da historicidade do que foi vivido, né? O Bolas diz de uma forma também muito interessante que é preciso não violar os espaços, a santidade do espaço projetivo do paciente, né? É preciso receber esse eu mítico e trabalhar com ele. Uma outra característica também defensiva, eu vou apenas mencionar isso porque isso parece muito denso lá quando ele aborda, é uma tendência de estabelecer um relacionamento, essa é a tendência do esquizofrênico, com as coisas do mundo, com objetos ao invés de pessoas, né? É justamente um fator derivado desta cisão e dessa desconfiança, né? As pessoas não se tornam confiáveis e o mundo mental igualmente inconfiável, os objetos físicos podem ser os seus substitutos. Então, ele passa a buscar a coisidade das coisas, né? Parece, não sei se isso se é Heidegger ou se é Manuel de Barros, mas é a coisidade das coisas e está assim no texto do Bolas, eu achei muito legal, né?
É impressionante ver isso numa terapia ocupacional, por exemplo, como eles pegam, como eles dispõem das coisas, né? Como as coisas juntadas vão ganhando um outro significado, né? São adições. O objeto criado, objeto em terapia ocupacional, mas o objeto na vida também dessas projeções, né? O objeto é criado por meio de uma aglomeração de vários outros objetos, né? Eles formam uma massa, um amálgama de várias coisas juntadas, né? E isso também alcança o processo de linguagem, porque o correlato verbal desse processo de grudar e juntar coisifica a linguagem também. Claro que essas pessoas são capazes de falar normalmente, mas elas começam a alterar o significado de algumas palavras, combinando, formando neologismos que mudam, formando sentenças que são amálgamas sintáticos assim não decifráveis, né? Que visa tudo um mecanismo de proteção, de defesa, né? Coletar objetos físicos ou verbais é um meio de garantir que nada daquilo terá efeito sobre si mesmo. Porque o mundo da coisidade, como diz o Bolas, torna-se o domínio desta pessoa. E ele próprio vê-se como mais uma coisa trabalhando ao lado delas, né? Ele é parte do amálgama. Quase passa a ser uma missão delirante alinhar-se com a coisa do mundo, né? Eu pensei também, isso me fez pensar muito no Arthur Bispo do Rosário, vocês conhecem. Arthur Bispo, um artista que viveu uma parte da vida em sanatórios, né? E um grande artista, mas um artista que basicamente era um ajuntador de coisas e criador de significado a partir disso, né? Pensei também em Stamira, que vocês se lembram desse documentário? Alguém se lembra da Stamira? Uma moradora dos lixões, né? E que é uma figura exponencial, né? Uma esquizofrênica. Então, falei de três coisas que o Bolas reputa como muito importantes. A erradicação da história. Viver sem uma história é uma defesa, né? A invenção de uma mitologia pessoal e a comunhão com a coisa do mundo, né? E o terapeuta que encontre uma via de acesso por aí, né? Bem, bom, uma outra forma de transcendência abordada pelo Bolas tem a ver com a sexualidade, claro, né? Ele chama de metassexualidade, porque as pessoas esquizofrênicas tendem a transcender a sexualidade, anulando os efeitos perturbadores da diferença entre os sexos. Criam delírios, múltiplas variações de uma fantasia de incorporação do pai e da mãe para anular a dualidade, né? Além de controlar pai e mãe, controlar também todos os nascimentos que daí poderiam emanar, né? É claramente uma posição maníaca, uma defesa maníaca, e como várias defesas maníacas, o sujeito está sempre sendo ameaçado de retaliação ou de vingança, né? Essas coisas podem ser estáveis, mas num dado momento perde-se a estabilidade, né? Muito bem, quanto tempo temos? Temos uma. Eu gostaria de abordar agora o que o Bolas fala sobre as alucinações e
a condição de ouvir vozes, né? Isso é uma fonte de ansiedade básica, ligada ao risco de perda do controle da mente, né? É uma ansiedade muito próxima de pânico a qualquer momento. Uma mudança muito importante acontece na relação entre a mente e o eu, né? Que a maioria das pessoas tem como natural. Pronto. Perdi o contato visual aqui por algum momento. A gente sabe que o eu, quando falamos eu, né, quando eu me dirijo à minha própria instância, o eu nunca é uma perspectiva unificada. Ele sempre abriga visões muito diferentes. Nós somos heterogêneos, cheios de contradições, mas desta posição em que se fala, a gente tem uma certa ilusão de continuidade e de identidade, né? Na psicose, esta hegemonia ilusória desta posição psíquica, né, ela se perde, ou ela fica muito comprometida, né? E diante destas ameaças de perda completa, né, dessa cisão completa entre o eu e a mente, né, a tendência é ele agir imediatamente para se preservar, né? E, e ele se preserva alojando partes do seu psiquismo num objeto externo, num esconderijo, né? Num esconderijo, né? Ele tem a convicção de que está agindo sob a convicção de que a mente está em perigo e precisa ser protegida. Bem, essa é a definição da identificação projetiva no seu aspecto de proteger as partes boas do self, né? Então, no início, as vozes parecem vir de objetos do mundo, né? Eu falei da coisificação desses objetos que são escolhidos ou investidos. Com o tempo, as vozes se desconectam dos objetos e retornam e começam a falar de dentro da mente. Ainda assim, são vozes que soam estranhas, de uma parte que não está integrada à psique, né? No início, ele tenta obedecer, mas essa coisa vai fracassar. O mecanismo vai exaurindo, vai se tornando impossível obedecer essas vozes. Então, qual que é a tarefa de um terapeuta ali? É perguntar pelas vozes, sem julgá-las. Começa daí, né? Uma abordagem que seria perguntar pelo sentido das vozes, provavelmente não será eficaz, porque as vozes são o próprio eu projetado. Interpretá-las também não faria muito sentido. Então, o melhor é ouvir o que cada voz está dizendo e pedir alguns detalhes, conversar a respeito disso. Porque as vozes não se prestam muito às conversas, né? Elas são pobres, diz o Bolas, né? Conversando sobre elas, elas tendem a esvaziar um pouco a sua importância. É curioso isso acontecer. Eu me reporto à minha própria prática. É isto mesmo. É como se elas se exaurissem um pouco na capacidade de impressionarem, né? O Bolas diz assim: esquizofrênicos não são nada burros. Eles sabem que aquilo não se sustenta, que aquilo parece um imperativo que se esvazia. E o espaço terapêutico é ótimo para isso. Então, e mais ainda, é importante pensar que as vozes não se prestam para um processo de livre associação, né? Fale um pouco mais sobre onde é que isso vai dar, o que está em jogo aí, enfim. Não dá para ir por aí, né? Bem, então eu já falei um pouco disso que o Bolas volta várias vezes a essa questão central da ruptura entre o eu
e a mente, né? O eu, novamente, ele redefine, ele volta a isso como se fosse um leitmotiv. Ele volta a falar que o eu é a posição de fala do self, é o CEO do self, vamos dizer assim, né? Tem grande liberdade para ser divergente, para ser contraditório, dizer o que bem entende. E ouvir-se, ou ser ouvido pelos outros, leva a um aumento da compreensão que nós temos destas ligações, né? E é isso que acontece na associação livre, quando o terapeuta e o paciente estão se ouvindo reciprocamente. Por que isso não acontece aqui no esquizofrênico? De novo, porque ele parece ter abandonado as convenções desse discurso eu-outro, né? O eu vira também uma função pronominal meio esvaziada, meio androide, né? Que ouvem o esquizofrênico, às vezes testemunham o modo como o pensamento ocorre sem a mediação do processo secundário do pensamento, né? Como se aquilo viesse no estado originário, assim, no estado bruto. É difícil isso como experiência. É difícil estar ali. Mas a pessoa que fala não tem essa sensação, ela tem a percepção de que ela está falando de coisas muito profundas, verdades que estão sendo expressas no aqui e agora de uma sessão, por exemplo. E o Bola chama isso de revelação psicótica. Quer dizer, a pessoa está vendo e ouvindo coisas que o resto do mundo ignora. São descobertas, né? Claro que se ele isso tem um desfecho negativo, se ele é abandonado a esta forma de, de pensamento e de expressão, porque isso o isola do mundo, né? E com o tempo favorece que ele desista, ele perca a esperança de que possa ser compreendido, né? Então é um fator de isolamento, né? Voltando para a história do Bolas, que é bastante interessante, história de vida dele. Depois dessa estadia em Londres, ele atende em consultório particular, muitos psicóticos e esquizofrênicos também, e ele volta para os Estados Unidos. E ele volta, já nos anos 80, para trabalhar no Austin Riggs Center, que é em Massachusetts, que é o último centro de tratamento residencial para psicóticos lá nos Estados Unidos, né? Hoje existem outros, mas aquele era icônico também. E, na mesma época, ele foi participar do corpo docente do Instituto de Neuropsiquiatria Infantil em Roma. E ele diz que isso foi inestimável, porque ele voltou ao mundo da psicologia infantil e para ele é o melhor hospital psiquiátrico para crianças que ele já tinha conhecido. Lá ele supervisionou muitos casos. A Frances Tustin e a Paula Hyman eram as duas outras visitantes regulares do hospital. Mas ele diz que em Riggs, em Massachusetts, ele aprendeu mais sobre a esquizofrenia do que jamais poderia ter sonhado. É de lá que vem aquela frase que eu pensei no começo da minha conversa, de que é duro ficar só num consultório, trabalhando com esses pacientes, né? Que é muito melhor você estar vendo como eles fazem com a sua vida cotidiana, saber como eles se colocam, como eles testemunhar os seus movimentos físicos, as mudanças de ritmo, etc. Porque a pessoa que sofreu, passou por essa catástrofe, digamos assim, encontra maneiras de sobreviver. Ele não está romanceando a esquizofrenia, ele está dizendo, não é uma arte performática, mas ele diz que
esse modo de ser e de circular fica muito marcado, né? Ele diz que o esquizofrênico parece se ausentar como sujeito para esconder-se ou se proteger. Então, são os processos projetivos do mundo objetal, da simbolização e da linguagem, né? Muito se fala, por exemplo, do processo do pensamento concreto dessas pessoas, né? E, e a gente precisa entender o que isso significa, né? Opa. Porque o Bolas não concorda muito que o pensamento seja concreto. O Bolas tem uma visão diferente. Ele acha que, na verdade, o esquizofrênico está vivendo num mundo que é dominado por uma natureza arbitrária do simbólico, né? É o que é, né? Por exemplo, o nome de um objeto, como celular, por exemplo, né? É equivalente ao objeto. Então, falar a palavra celular para um cara, por exemplo, é, na verdade, mexer na namorada que ele conheceu no Tinder, né? Palavra e coisa são equivalentes. É uma forma de simbolização que a Hannah Siegel chamou de equação simbólica. A palavra representa a coisa representa uma função da personalidade, portanto, a palavra representa a função da personalidade. Então, quando você usa o nome do objeto celular, é o mesmo que você manuseá-lo fisicamente, né? Então, pouco como se dá esse processo projetivo, as qualidades são colocadas em pessoas e em objetos, armazenadas, né, para proteger a personalidade. Há muitas formas de esconder os processos mentais e expulsar o que é intolerável. E, em alguns casos, os próprios sentidos, o ver, ouvir, cheirar, etc., também ficam alojados em objetos que os incorporam. Como se o paciente não conseguisse mais suportar determinadas coisas e projetasse. Rituais são muito comuns, fetiches são muito comuns na esquizofrenia, né? São comuns como defesa, um objeto que ele considera essencial para ele viver, por exemplo, para ele sair de casa, ou para se encontrar com as pessoas, né? Vi muito disso o tempo todo, a gente vê isso muito. Agora, existem projeções que são simples, como essa do celular que eu estou falando, existem as que são complexas. Quando ele projeta determinada coisa num número, por exemplo, significa que quando ele coloca a memória dele ou a relação com a namorada num número, né, ele está estabelecendo uma relação, uma projeção complexa e indetectável, inclusive para ele, né? Então, o Bolas usa um conceito que o Bion criou de objetos bizarros, né, justamente para se referir a estas projeções ou formas de projeção que são indetectáveis, né? Então, o conceito do Bion é lá de 58 e fala dessas projeções maciças de parte do ego sobre os objetos. Então, quando num objeto bizarro, o esquizofrênico escondeu a sua memória da relação com a namorada, né? Ele não pode mais encontrar com aquilo, né? De certa maneira, é uma forma de avaliar a gravidade, porque se há muitas projeções distantes e indecifráveis, é possível que o pensamento não se forme mais, né? Talvez a gente esteja falando das formas extremas, como a catatonia, o estado vegetativo e assim por diante, né? A verdade é que na projeção esse objeto tem que estar num lugar meio equidistante daquilo que é humano, não humano, longe para não perturbar e ao mesmo tempo protegido, né? Mas isso acaba fracassando, né? E retornando, pode gerar uma crise sempre, né? As crises, em geral, elas estão ligadas
a uma espécie de falha na confiabilidade do objeto. Isto pode gerar uma resposta violenta, por exemplo, né? Mais do que simplesmente jogar o celular fora, é mais do que isso. E um outro aspecto do processo projetivo muito intenso é que ele leva a uma desertificação do mundo interno, a uma espécie de vazio, que é muito tematizado como o vazio esquizofrênico, né? Essa desabitação psíquica, essa cidade fantasma que se cria internamente, está também muito ligada às formas paranoides, porque depois de pensar que quando ele se sentia esvaziado nos objetos pelo mecanismo projetivo, ele desenvolve uma crença de que alguém o roubou dele, de que portanto, isso pode ser a base para uma ação disruptiva ou violenta, né? E ainda sobre esse processo de desertificação, de empobrecimento psíquico, é justamente nesse lugar de vazio que surgem as alucinações negativas, né? A negação de alguma coisa, é uma espécie de buraco negro, porque o buraco negro é aquilo que suga a matéria ao redor e transforma em nada, né? O psicanalista americano James Grothstein foi quem formulou o conceito de buraco negro e o associou a essas formas extremas de vazio, como uma metáfora do que acontece em certas psicoses, né? Grothstein, um grande analista, faleceu em 2015, coincidentemente no ano em que o Bolas publicou este livro, né? Então, o que um paciente, o que um terapeuta tem que fazer diante dessas situações projetivas, quando ele se depara com a desertificação, etc., ele tem que compreender que esse campo minado psicótico, as palavras e as coisas podem ser perigosas ou proibições. E com o tempo, ele vai fazendo uma espécie de mapa sobre como navegar no mundo dessa pessoa, respeitando a sua estrutura defensiva e tentando ganhar a confiança do paciente, né? Gente, como estamos de tempo, né? Temos aqui acho que estou falando muito, bastante. Acho Temos que já meia hora. uma meia hora. Bem, Eu não sei se você, qual o seu pois não. plano de abrir para O meu plano perguntas no é o final. meu plano é conceder um pouco a palavra, porque eu estou finalizando essa parte do Bolas, né? Em que ele mostra essas defesas, e pensei em ler, talvez, um resumo, né, que possa Uhum. trazer isso tudo e, na sequência, abrir para conversarmos. Ok. Ok. Na verdade, nem vou fazer um resumo, vou apenas pontuar, né, algumas coisas que foram ditas para que elas fiquem destacadas, de certa maneira. Uhum. Bom, ele mostrou que o objetivo de todas essas defesas é proteger o eu contra os perigos da mente, né? E a ideia central é que os esquizofrênicos desenvolvem uma forma híbrida de ser, um compromisso entre níveis de funcionamento adulto e infantil. Eles voltam a um tipo de vivência, inclusive sensorial, de existência sensorial. Logo após um colapso, eles parecem muito mais sensíveis à cor, à luz, ao som, às reações físicas, né? Eles têm uma mudança que é uma mudança proprioceptiva importante, né? Por quê? Porque o corpo, diz o Boas, e as coisas, como nós vimos lá naquela passagem sobre a coisidade da coisa,
O corpo e as coisas parecem ser um refúgio seguro para a mente e para os processos de pensamento. Não está muito longe do que o Freud dizia, porque o ego, primeiramente, é um ego corporal, né? Então, é como se o esquizofrênico estivesse voltando a isto de uma forma mais complexa e mais sofisticada, né? E uma outra forma de colocar isso, aí aspas do Boas, é que o esquizofrênico procura um mundo para habitar que não seja mediado pela mente, mas apreendido pelos sentidos e pelo domínio do seu ser corporal. É... Então, ele vai se afastando, vai se tornando, revertendo ou se dedicando a essa percepção sensorial proprioceptiva, ele vai se abandonando e ficando cada vez mais inatingível, digamos, né? Estamos navegando aqui nas formas mais longas e extensas de esquizofrenia, né? Para retornar a esse sensorial, isso eu acho uma coisa importante e interessante, porque o Bolas diz que, retornando a esse sensorial, eles fazem, ao mesmo tempo, uma dessignificação da linguagem, porque eles despojam a linguagem da sua função significante. O que se chamava, o que eu falei agora há pouco, chamei de concretização da linguagem, uma distorção, às vezes, neológica, etc., o Bolas diz que, na verdade, as pessoas não estão percebendo bem, e com isso ele está discordando um pouco da fórmula da Ana Siegel, não percebe que há ali uma lógica nessa dessignificação, né? O que ele está fazendo é sensacionalizar a linguagem. Ele está transformando a função significativa numa propriedade sensorial, de modo que as palavras são divididas em categorias: prazer, dor, agonia, né? Alegria, etc. Se uma palavra é considerada saturada de dor, ela é removida do léxico, né? Mas se for uma palavra segura, ela vai ser usada com frequência, de uma forma aparentemente talismânica. É assim que as palavras se tornam coisas. Esse é o processo de coisificação aplicado à linguagem, né? Gente, com isso eu gostaria de abrir para uma conversa, para perguntas, para fazer para repercutir um pouco o que foi dito. Então, quem quiser encaminhar algum comentário, pergunta, é só levantar a mão. E a Dani, quem que vai abrir o microfone, gente? Ó, Olá, a Olá. Patrícia Patrícia. que levantou a mão, já vou habilitar o microfone. Bom, Oi, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Patrícia. Eu queria só entender essa passagem que você estava descrevendo, como é que é a relação com a sexualidade, né? E eu queria entender esse ponto de retaliações e vinganças nesse lugar onde entra pai, mãe, todo mundo. Assim, E queria também entender, por exemplo, o que que acontece nesse sistema, né? Quando a pessoa faz uso de cocaína, por exemplo. Qual é o caminho, qual é a entrada nesse mecanismo, né? é interessante a pergunta, porque eu acho que essas coisas se conectam. O Bolas fala das alterações, dessa defesa, que ele chamou de metassexualidade, né? Um pouco na esteira do pensamento da mitologização a que o esquizofrênico recorre, não é? Quando ele não pode mais
referir-se à sua vida ou aquilo que foi vivido, né? Quando o eu perde a sua capacidade narrativa, né? Então, uma mitologia vem para ocupar este lugar e conferir a ele um lugar delirante, obviamente, né? A metassexualidade seria uma espécie de transcendência, de pular por cima do vazio ali da história, né? Criando um mito, né, de fusional em que ele próprio reúne o pai e a mãe e, portanto, anula com isto toda e qualquer diferença sexual que possa existir, né? Isso às vezes assume uma forma tão abrangente, tão esmagadora, que tudo vira sexual. A forma dele se aproximar de determinadas comidas e coisas, em tudo ele junta uma coisa com outra, a forma como ele decora a sua própria casa, etc. E a forma como ele se refere à sua origem, né? É, na verdade, uma forma, ao sexualizar tudo, ele está anulando por completo a sexualidade, né? Não é uma sexualidade aberrante, nem é uma sexualidade, uma hipersexualidade. Pelo contrário, né? É uma forma de controlá-la, aprisioná-la, negá-la, né? Você me pergunta que isso é, na verdade, tanto quanto todas as outras formas de transcendência por mitologização, são formas maníacas. São formas maníacas em que a pessoa se concede um lugar de controle mágico, onipotente, e, obviamente, tudo aquilo que ele anulou, negou, né, inclusive o pai e a mãe, tudo aquilo pode destituí-lo a qualquer momento. Então, ele se sente permanentemente exposto a uma retaliação ou uma vingança, né? Estamos falando no plano intrapsíquico, né? E é um pouco isso. Agora, a tua menção à cocaína me faz pensar que a cocaína é uma droga muito ligada aos quadros maníacos, né? Ela produz, na verdade, um estado maníaco e, e a paranoia está ali à espreita, né? Eu não sei se, falando da paranoia, se eu fiz uma menção muito rápida sobre uma distinção importante entre a paranoia e os estados paranoides da esquizofrenia, né? Eu acho que os lacanianos foram mais longe nisso e, e eles têm a paranoia como algo bastante bem constituído, como uma entidade clínica e podem falar sobre a diferenciação entre uma coisa e outra, né? E é importante recuperar isso porque na esquizofrenia os estados paranoides estão ligados a essas identificações projetivas e a possibilidade de ser atacado, né? Justamente porque ele está projetado, né? Uma mente projetada é uma mente sempre enfraquecida, né? Na paranoia, não. A paranoia, ela constitui existe um perseguidor claro, uma, uma outra forma de se relacionar que é muito diferente, né? É de se lamentar que a paranoia não tenha o estatuto de psicopatológico que merecia hoje, né, nas classificações de psiquiatria. Respondi, Patrícia?
Ui, Você está mutado. respondeu. Sim. Agora estou processinho aqui. Não, respondeu sim, é só que é, eu fico pensando assim, o que que vem primeiro, né? Se é a estrutura esquizofrênica, né? É um caso específico, mas que não é, infelizmente, ele é mais comum do que específico, que é o uso contínuo da cocaína pode levar a pessoa a um quadro esquizofrênico permanente, ou a estrutura esquizofrênica já existia e busca, né, em alguma droga, um alívio para esses estados, para esse sistema, né, para o funcionamento do sistema, né? Eu entendo que é todo um sistema, uma cosmologia, né, é todo um universo que é bem definido, né? O Bolas coloca como um bem desenhado e ele decodifica um pouco das estruturas e ele vê que elas se reproduzem de fato, é claro, com as suas singularidades, mas que então eu fico muito na dúvida, assim, o que que vem primeiro, o que que alivia o quê, por que que, né? Enfim, mas é uma conversa maior. Eu vou É, agradecer sim. muito, obrigada. Ok. Agora passaremos a palavra para o Eli. Ele. Boa noite a todos. Obrigado aí Boa noite. pelo tempo dedicado, Fernando. É, só uma curiosidade, na verdade, né? Em toda a bibliografia que foi citada, né? Eu senti falta de Winnicott, né? Bolas chega a beber em Winnicott ou ele Sim. se retém só em Klein? Não, não. Ele, o Winnicott é uma referência presente, sempre presente, incontornável na obra dele, né? Hum, Mas aqui eu acho que ele pouco se refere a Winnicott, porque a não ser quando ele esboça algumas diretivas, algumas sugestões, eu não cheguei a falar delas, sobre o tratamento e a abordagem desses pacientes, né? É importante, talvez, recuperar isto. Ele diz que, por exemplo, né, enquanto aguarda a oportunidade de fazer pontuações, né, é preciso conquistar a confiança deste paciente, né? Porque nenhum esquizofrênico, mesmo na situação de colapso, pós-colapso, quando existe uma certa abertura para narrar, para falar, etc., ele não está exatamente permeável, né? Existe uma porosidade, mas ele não está permeável para isso. Então, conquistar, esperar, né? Aguardar o momento de aproximar-se é muito inspirado no Winnicott, né? Ele usa algumas passagens para dizer que o analista precisa, em relação ao esquizofrênico, ele não pode ficar esperando que um esquizofrênico, e isso é uma realidade hospitalar, de consultório, etc., que ele venha em direção a você. É você quem tem que, de certa maneira, propor, né? Ele fala de objetos que se prestem a uma criação de um espaço potencial. A um espaço potencial. Objetos que são trazidos pelo próprio analista, né? Podem ser aceitos ou não. Sendo que o próprio analista, a sua personalidade idiomática, o seu jeito de falar, etc., são uma espécie de objeto de aproximação do paciente esquizofrênico, né? Ele fala da empatia, de uma forma, um papel muito importante, que é preciso que o paciente goste de você, tenha uma abertura para a afetividade, né?
e a criação dessa possibilidade, desse jogo, não é, numa terceira área. Não é? Isso é eminentemente winnicottiano. Se você ler o livro, te remeto para o penúltimo e o antepenúltimo capítulos do livro. Ok, ok, obrigado. Tânia, vou enviar o pedido para ativar o som. Boa noite. Boa noite, Tânia. Foi muito bom te ouvir. Queria saber se você podia falar um pouquinho sobre esquizofrenia infantil. Se isso ainda é um quadro que existe na psiquiatria, está separado, porque você falou bastante disso surgindo mais na questão da adolescência, da Adolescência. idade adulta, né? Como que é isso na infância? E se essas diretrizes de tratamento se mantêm? Porque isso até me parece uma coisa muito próxima do atendimento de criança. Sim, eu não tenho, não é exatamente a minha expertise, mas existe sim, existe tanto na psiquiatria bem consolidada, bem delimitada, né? A questão da esquizofrenia infantil, né? O próprio Bolas, no livro, fala de haver tratado dessas crianças psicóticas, esquizofrênicas e autistas, né? O que se pensa é que a esquizofrenia infantil ela tem um curso aparentemente mais difícil, né? Mas ela também é reputada como muito responsiva aos tratamentos terapêuticos analíticos, né? Embora a visão hoje também seja a visão hegemônica da psiquiatria, seja prevalentemente biologizante, não é? Uma abordagem, a tal combinação a que eu me referi de medicamentos e hospitalização não se coloca, mas medicamentos e terapia cognitivo-comportamental é a fórmula aplicada às crianças, né? Nesses casos. E certamente o Bolas, inclusive pela sua própria história pessoal, ele acho que teria uma posição veementemente contra isso, né? Cristiane, enviei a solicitação para abrir o microfone. Boa noite a Boa noite, todos. Cristina. Boa noite, muitíssimo obrigada, Fernando, pela sua apresentação muito sensível. É, consegui perceber uma experiência clínica também bastante sensível aí. Fernando, eu queria duas questões, se for possível. Uma questão que me chamou a atenção, que você repetiu algumas vezes e eu achei bem interessante, é essa relação entre mente e eu, né? Assim, que ficou, de certa forma, em algum momento comprometido, né? Esse Uhum. trânsito, essa leitura, né, da mente para o eu, para é, o senso do self, né? E se você entende, e que na medida de que essa relação mente-eu não dá para ser pensado intrapsiquicamente, sempre numa relação, e aí você traz a confiabilidade também do objeto, né? O objeto que possa ter contribuindo, né? Assim, para uma relação saudável entre mente e eu. Se você situa na tua investigações, na tua experiência, a problemática da esquizofrenia mais aí. E uma outra questão é como se torna muito sensível e importante quanto à questão do isolamento, o entorno do paciente, né? Assim, porque uma eventual crise é um momento bastante disruptivo também para a família, e às vezes a família ela não está imersa nesse mundo subjetivo
o que pode fazer para o paciente também se sentir ainda mais isolado, mais em perigo, mais sozinho quanto à experiência que ele está vivendo. Então, como é importante um trabalho também de sensibilização da família, porque senão ele acaba ficando, às vezes, caracterizado num lugar de doente, o que talvez, né, assim, promova ainda mais distanciamento para ele se imaginar em alguma situação de escuta ou de comunicação. Era isso. Perfeito. Bom, a questão que você deu, a discussão que o Bolas propõe, ela é feita em torno dessa cisão, dessa relação entre o self e a mente, né? E por isso que isso atravessa a obra dele, assim como uma espécie de diapasão. Ele volta a dizer, olha, aqui não, você vai enfrentar basicamente o medo de que essa ruptura se concretize, né? Então, nessa doença, na esquizofrenia, a mente ela pode se tornar irremediavelmente separada do self que experimenta, né, a própria vida, né? E ela fica como que tomada, controlada por essa voz incorpórea que fala, né, no lugar desse eu que foi destituído, digamos, né? É uma ameaça permanente isso, né? Ao chegar para uma situação terapêutica, ele é necessário aproveitar essa oportunidade, daí toda a sua o cuidado com que o Bolas diz para que nos apresentemos diante dos processos projetivos, né? Mas assim, é preciso respeitar a santidade dessas montagens projetivas, né? Chegará o momento de interpretar, chegará o momento, como ele diz, de mudar determinados axiomas, que são convicções e certezas que se formaram a partir do colapso, né? Sem mudar isto, você não consegue mudar esse ser psicótico, né? Então, é uma aliança necessária com a parte não psicótica, obviamente. Mas ele diz que se você começa por aí, o trabalho ele é todo inviabilizado, né? Numa situação terapêutica, o paciente pode sentir um grande alívio, inclusive quando ele está diante de alguém que pode ouvi-lo sem que a coisa desmorone, né? Então é paradoxal isso. Assim, não, ele não pode estar ali, mas ao estar ali, né, dependendo da condução desse processo, isso pode ser muito benigno, né? A outra pergunta que você me faz, você pode repeti-la, Cristiane? Você da questão da família, claro, claro. É, bom, as montagens de tratamento de esquizofrenia mais bem sucedidos e que são mencionadas pelo Bolas vêm de alguns lugares, países, etc., que sempre colocaram em primeiro plano o atendimento familiar simultâneo, né? Ele fala especialmente da Finlândia, onde havia iniciativas pioneiras nesse sentido, né? E alguns outros lugares. Aliás, a bibliografia anotada do Bolas ao final do livro é de extrema valia. É muito generosa, inclusive, porque ele diz assim, olha, isto daqui é a melhor maneira de você entender a problemática. Ele fala do Searles, como eu disse, como sendo a obra mais profunda e instigante, mas ele distribui indicações e referências de uma forma muito interessante, né? E uma coisa que eu acho que, embora não esteja na sua pergunta, mas me ocorreu agora,
ele faz uma distinção interessante entre loucura e esquizofrenia. Né? Diz assim, bom, a gente costuma dizer que isto é a loucura, né? Mas a esquizofrenia não é a loucura. A loucura, ele diz, é, para ele pelo menos, né? Loucura é aquilo que todos nós experimentamos, né? Nas relações com os nossos próprios desejos, com o pai, com a mãe, né? Com o ciúme, com a posse, no amor, etc. Né? A loucura a gente estuda melhor em Hamlet, em Dostoiévski, em Sófocles, do que estudando o esquizofrênico. Aliás, o esquizofrênico, ele diz, não gosta de se meter com a loucura familiar. Né? Ele gosta de sair pé ante pé e fugir daquela história, porque ele diz assim, isso daqui não vai me levar a lugar nenhum. Né? Ele é um tanto quanto avesso a essas coisas. Ele está, por demais, perturbado com as suas próprias misérias, digamos assim, para poder se envolver com isso. Né? Mas a família presente é um fator de bom prognóstico. Né? É muito pungente ver o adoecimento esquizofrênico, um colapso, e os familiares em volta dizendo: eu não sei mais o que fazer com ele. Assim, simplesmente o que ele está fazendo é insensato. Né? Mas a insensatez é uma tentativa do esquizofrênico de defesa, Sim. porque ele na impossibilidade de pensar por causa dessas cisões, ele transfere para a ação o pensamento. É uma expectativa de derrotar o pensamento pela ação, né? Fazendo alguma coisa bizarra, estranha, né? Comportando-se de um jeito estranho. E chega uma hora que a própria família diz assim: não dá, eu tenho que internar esse cara, eu não consigo entender o que ele está fazendo. Né? E nesse momento parece que é uma vitória da própria doença, porque ele não consegue pensar, ele sai fazendo as coisas, ele não quer que ninguém pense sobre aquilo, e chega uma hora que ninguém mais pensa. Então vamos para o hospital. Ali ele tem um alívio. Ali ele tem um alívio, porque no hospital, numa internação meio que longa, o paciente às vezes fica conversando com um, com o outro, ele perambula. Né? Então, é um aspecto, uma dimensão assim, em que o esquizofrênico vive, que ele é uma espécie de trânsfuga, pelo menos durante uma época da vida. Ele quer sair daqui, me deixa inquieto, escapa dos problemas familiares, etc. É um personagem. Muitíssimo obrigada, Fernando. De nada. Dr. Ricardo, envie a solicitação para abrir o microfone. Fernando, Sim. muito interessante a palestra. Eu fico muito feliz em saber que um autor contemporâneo, como Christopher Bolas, retoma, de uma maneira tão dedicada, tão envolvido essa questão da esquizofrenia, que é uma questão que não inesgotável, digamos, que permanece enigmática, né? Justamente numa época de uma psiquiatria como a nossa, dos nossos dias, eu quero dizer, tão biologizante, redutora, desqualificante do trabalho psicanalítico, né? É, o Renato Mezan costuma dizer que todo grande autor tem uma matriz clínica, né? Na sua obra do Freud, a gente sabe que é justamente a clínica com psiconeuróticos adultos, mas aqui, no caso do Bolas, me parece que a esquizofrenia, não só em adultos, mas em crianças também, parece ter desempenhado um papel de matriz clínica importante no caso dele, né? Exatamente.
E isso, eu acho que esse livro que você está comentando, e aqui antes de começar a sua palestra, disse que vai sair uma tradução aqui no Brasil, né? Eu acho, Espero, sim. eu também faço coro com você. Acho muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo. Inclusive, a pergunta que foi feita agora pela Cristiane a respeito dos arranjos de setting, dos arranjos terapêuticos que ele sugere a partir da sua longa experiência, inclusive experiência não só em análise individual, mas em settings institucionais, né? Como, por exemplo, o Searles foi também, né, nos Estados Unidos durante décadas, né, da vida dele. Então, achei isso muito interessante. Mas eu queria só fazer uma pergunta, nós temos aí Uhum, financiamento de você contemplá-la. Como que o Bolas se manifesta a respeito do tratamento farmacológico desses pacientes? Porque uhum, um avanço tecnológico evidente em termos dessas novas drogas, né, os antipsicóticos de nova geração, de última geração, etc. E com esse modo de compreender a esquizofrenia e o tratamento dela, como é que ele se pronuncia? é. Uma excelente pergunta, Ricardo. A mim me parece que ele não é dentre os dispositivos de tratamento que ele concebe, ele defende com muita ênfase que você tenha uma equipe de referência constituída por um psiquiatra, por, por terapeutas de apoio, né? Às vezes ele diz um motorista, isso em psicanálise do breakdown, né? Um motorista para pegar esse paciente e levá-lo à clínica, tudo isso configurando um trabalho em equipe, trabalhando sob, digamos, sobre um paradigma psicanalítico. O analista, né, no lugar de coordenador desse trabalho, né? Porque se isto não é feito desta maneira, muito possivelmente o trabalho todo ficará a reboque da lógica hospitalar psiquiátrica que eu mencionei, não é? Essa combinação entre internação e hospitalização e medicalização excessiva, né? Ah, então, ele não tem eu acho que não é avesso ao tratamento farmacológico, embora veja com muita cautela e com muitas reservas, né, que um paciente seja medicado maciçamente, seja numa crise ou pós-crise. E, na minha opinião, se eu puder agregar alguma coisa, eu também acho que essa é a questão, né? A medicação pode ser apenas um recurso, né, importante para potencializar o trabalho de reconstrução, né, que é tão necessário nesses pacientes, né? O trabalho de superação dessas defesas, de diminuição do sofrimento e dessa perspectiva de aniquilação que fica no horizonte o tempo todo, e fica mesmo, né? Fica assim, basta descascar um pouco na análise se vê isso quando você consegue acessar, os medos são terríveis, né? Então, claro, a medicação pode ajudar, ajuda, mas ela não pode se colocar na proa do processo, né? Obrigado, acho que esclareceu bastante. Perfeito. Bom, eu acho que com isso resta agradecer muitíssimo, Fernando, Obrigado, e, Luciência. e esperar que volte outras vezes
Esse é um assunto muito importante aqui para o núcleo, né? Esse autor que, como o Fernando mencionou, esteve conosco há pouco, e que realmente é pouco estudado até na formação básica, Uhum. mas que fez contribuições, faz, né, contribuições, porque ele está aí entre nós. E lembrar que temos adiante mais uma palestra logo mais, e espero ver a todos. E é isso. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, eu agradeço a todos a oportunidade. Uma boa noite e até uma próxima. Boa Boa noite, muito noite. obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, boa Obrigado. noite. Obrigado.